E olha só, gente, o Março Amarelo Pet foi criado aí para que tutores, né, de cachorros e gatinhos não se esqueçam da importância, né, de prevenir e tratar as doenças renais. Esse é o nosso assunto dessa tarde. Estou aqui recebendo o médico veterinário, né, Marcelo Morato, juntamente com o Tony, né, que você já estava acostumado o Tony visitar a gente. Hoje ele veio visitar a gente aqui em Cascavel e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre essas doenças. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por me receber. Não, eu adoro receber vocês. A gente já fez a maior festa, já levei uma lambida aqui, tá? Ele já tá em casa, olha lá. Já tá em casa, né? Ele já conhece. Olha ali a folga dele, né? Ele já tá aqui tranquilinho. Inclusive, ontem ele ia participar com a gente lá da caminhada Toledo, gente, mas como por causa da chuva foi cancelada, logo nós vamos avisar a data nova para vocês. Mas, Marcelo, queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Quais que são as causas que podem levar essas doenças renais nos pets? Porque é importante fazer todos os exames e o acompanhamento também. Isso. Nós temos várias doenças renais que podem acontecer com eles. A gente tem que lembrar que boa parte delas são idiopáticas. A doença idiopática é aquela que a gente não tem uma causa definida, tá? Geralmente, são vários fatores que ao longo da vida do pet vão levando a uma falha no rim, né? Então isso é a principal causa de insuficiência renal. Mas nós também temos, igual ser humano, pedra na bexiga, pedra no rim, que pode causar intoxicações, vão causar também injúrias renais. Marcelo, e assim, é verdade que depende do caso, a prevalência pode ser temporária ou aguda também, por isso que é importante a gente fala que tem que ter o acompanhamento, que tem que levar o bichinho no pet, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo ali, né? Nesse caso, isso é verdade, que é a questão de que essa doença ela pode ser aguda. Então, por exemplo, eu tenho uma injúria renal tão forte, vamos pensar num animalzinho que foi picado por uma cobra. Se ele foi picado por uma cobra, a quantia de veneno que está no organismo dele e que tem que sair, sai machucando o rim numa intensidade que causa uma injúria aguda. E isso pode ser revertido e curado. O rim volta 100% ao normal. Mas animais um pouco mais velhos, que às vezes nem tiveram uma coisa tão grave, mas, por exemplo, uma alimentação que não é de qualidade durante a vida toda, uma água que não é de qualidade durante a vida toda, aí teve um período lá que ele teve uma doença, teve que tomar um antibiótico meio forte, aí depois teve que tomar outro antibiótico meio forte, isso pode ir minando o rim, machucando ele aos pouquinhos, onde leva ele a uma instabilidade. E aí eu vou ter essa injúria crônica. Então ele vai ter problema no rim a vida inteira, nós vamos ter que suplementar, nós vamos ter que tratar, nós vamos ter que cuidar para ele não desestabilizar, só que isso vai durar a vida inteira dele, ou pelo menos o resto da vida dele, ele vai ter essa injúria renal. E assim, Marcelo, quais que são os sinais que indicam que pode se tratar de uma doença renal? Que as pessoas já têm que falar, opa, esse já é mais grave, tem que ver o que está acontecendo. Mauro, essa é uma excelente pergunta, porque é um tipo de doença que muitas vezes tem sinais inespecíficos. O que significa sinal inespecífico? Por exemplo, se o cãozinho urinar sangue, você vai pensar que é do sistema urinário. Se ele não está conseguindo urinar, por exemplo, ele se abaixa para urinar, mas ele está sentindo muita dor. Você vai pensar também que é do sistema urinário. Mas eu tenho sinais também inespecíficos. Por exemplo, vômito, apatia, então ele fica mais caidão, perda de peso. Esses são sinais inespecíficos que têm a ver também com doença renal. Tá? Então, em qualquer sinal desse, é importante procurar um médico veterinário para ele poder fazer o diferencial. Se isso é, por exemplo, esse vômito é por causa de uma gastrite ou por causa de uma doença renal. E assim, existe diferença nesses sintomas de cães para gatos? Existem. Os gatos eles têm uma tendência muito menor a mostrar esses sinais clínicos. E como os gatos, às vezes, eles fazem o xixi no quintal, né, lá na grama, faz uma quantia menor, às vezes o tutor também não vê tanto. Os gatos eles também estão mais predispostos a terem alguns problemas de sedimento na urina ou de obstrução. O que sabe aqueles sinais que eu falei mais específicos do rim, de dor ou de sangue, serem mais comuns nos gatos. E assim, como que funciona o diagnóstico, Marcelo, para ter certeza que é isso? Porque, claro, vão fazer todos os exames e tal, mas qual que é o momento que fala, é esse o problema? Exato, tem que ser através de exames laboratoriais e de imagem, tá? Um exame de imagem que é de alta especificidade para o rim, que ajuda muito a ver o rim, é o ultrassom. Então, no ultrassom, você consegue, não só o rim, né? Você vai acabar vendo todo o trato urinário. Então, consegue ver a uretra, vai conseguir ver a bexiga, vai conseguir identificar, principalmente se tiver alteração ureter, e os rins. Então, de imagem, o ultrassom. E exames de sangue que vão ser conforme a necessidade do médico veterinário, ou aquilo que o médico veterinário solicitar. Geralmente, algumas enzimas renais que indicam se esse paciente está conseguindo fazer a filtração normal ou não. E hoje em dia nós temos um exame que é muito bom, que ele se chama SDMA. O SDMA ele consegue prever
uma lesão renal ou uma injúria renal que vai acontecer com até 2 anos de antecedência nos cães e até 4 anos de antecedência nos gatos. Então, hoje nos check-ups, e a gente está falando de março amarelo, né? Um período que a gente está fazendo check-ups, oferecendo check-up específico do rim. Exatamente. É um exame de extrema importância. E assim, Marcelo, tem uma raça de cães assim, que é mais afetada por essas doenças renais, que os tutores têm que ficar mais atentos a essas raças? No caso dos cães, o Schnauzer é um cão que tem uma predisposição gigantesca. Sabe o Schnauzer, aquele do pelo cinzinha, que parece que tem o cavanhaque? É o do Bidu. Isso, eu acho que é. E ele tem uma predisposição bem grande, tá? Tanto a doenças renais quanto a formação de cálculos. E já nos gatos, doutor, quais que são as raças assim, mais propensas? Tem também? Nós temos sim, né? Então você tem o siamês, a raça específica de siamês, porque às vezes a gente tem alguns siameses que a gente vê, né, aqui no Brasil e que a gente chama mais de siamês por causa da marcação de cor, mas ele não é específico da raça siamês, né? O próprio persa também, mas todos os gatos, todo gato é considerado paciente de risco para doença renal. O gato ele já tem uma predisposição para isso. Olha só, tem uma pergunta ali, doutor, que o Marlon de Toledo está perguntando qual que é a raça do Tony. O Tony ele é um boiadeiro bernês, ele é o nosso mascote do Hospital Vida Pets aqui de Cascavel, e lá em Toledo a gente tem o mascote, o Peter, né, que também é da mesma raça dele, que é boiadeiro bernês também. Então, se vocês viram lá em Toledo, lá é outro. Isso, não é esse daqui que vocês viram lá em Toledo, não. Que fica na Vida Pet aqui na cidade de Cascavel. Isso. Doutor, e assim foi diagnosticado, como que funciona daí o tratamento? Como que é realizado o tratamento? Vai depender muito de o que nós identificamos. Então, vamos falar especificamente de doença renal ou de injúria renal, tá? Isso significa que o corpo do meu paciente não está mais filtrando o sangue, né? Automaticamente as toxinas, tudo isso, da forma que ele deveria. Então, eu vou dar suporte a esse rim. Por exemplo, eu vou fazer fluidoterapia. Em alguns casos, eu posso ter que fazer o uso de diuréticos. E em alguns casos, nós podemos chegar a ter que fazer diálise. E o que o tutor ele pode fazer assim para ajudar ainda mais durante esse tratamento? Ele pode, de repente, tirar um pouco da dor ali também do animalzinho. Mauro, não só durante o tratamento, mas até para prevenção, tá? Tem muita coisa que o tutor pode fazer. Os hábitos de ingestão de água e os hábitos de urinar do seu pet vão ajudar a prevenir doenças renais. Então, por exemplo, você tem um cãozinho que mora em apartamento e você trabalha o dia inteiro, você só consegue passear com ele e permitir que ele vai fazer xixi 2 vezes por dia. Isso é muito pouco. Então, ensinar ele a fazer mesmo dentro do apartamento ou aumentar a frequência de vezes que você sai passear com ele é importante. No caso dos gatos, caixinha de areia, né? Oferecer até mais água para ele. Isso, daí no caso, isso. Então, isso no caso do hábito urinário, né? Então, o gato também, você tem lá 2, 3 gatos, ter um número de caixinhas de areia compatível com esse número de gatos, para que eles possam fazer o xixizinho deles em paz. Porque se você tem 3, 4 gatos, você não pode ter só uma caixa de areia. Eles não vão utilizar direito essa caixinha de areia, tá? No caso da ingestão de água, vários potes de água espalhados pela casa e sempre com água bem fresca para eles. Então pensa assim comigo, principalmente quando a gente fala de gatos, tá? Quando você fala dos felinos, o gato ele é um animal que ele já é um pouquinho mais preguiçoso, ele tem hábitos noturnos, então durante o dia ele dorme com bastante frequência, ele pode dormir até 18 horas por dia. Aí o gato, ele gosta de dormir lá no quarto dos donos dele, da família dele, e é um sobrado, ele dorme lá em cima, e o pote de água dele fica na lavanderia lá embaixo. Quantas vezes por dia que ele vai levantar para ir lá embaixo e tomar água? Pouquíssimas. Então é importante providenciar um potinho de água perto dele, perto de onde ele vai estar. Ele quer brincar, ele quer fazer bagunça. Ele quer. E assim, o que não se deve fazer que pode piorar esse quadro clínico? Não deixar água para o seu animalzinho, tá? Ou privar ele do acesso à água. Ele fica com o pote de água dele lá fora e ele dorme dentro de casa à noite. Daí você tranca a porta e ele não tem como tomar água. Ele só faz xixi lá fora e você deixou... Aí um dia que está chovendo, você não conseguiu sair passear com ele e aí ele vai ficar segurando muito esse xixi também. Então é exatamente o contrário do que você pode fazer para ajudar, que vão ser coisas que você vai piorar aí a situação do seu pet. É por isso que a gente até fala o quanto é importante, né? Você tá levando os teus animalzinhos para passear no final da tarde, ou sair. Às vezes falar, não, é uma coisa boba, não precisa. Tem que criar esse hábito. Tem saúde envolvida também nesse passeio, tá? Com certeza é importante.
Até o fato deles sair, se movimentar, às vezes eles estão meio obesos também, principalmente esses que ficam em prédio. Então, por isso que a gente fala da importância de ter esses cuidados com os pets também, até convivência com outros também, porque senão, a qualquer momento ele encontra outro, ele já está brigando, já está latindo. Então, se ele vai tendo agarrando esses coleguismos... Com certeza, está diretamente ligado ao bem-estar dele. E ele estando bem, né, psicologicamente, de saúde também, isso vai ajudar, com certeza. E assim, doutor, até para a gente encerrar, assim, tem alguma prevenção, alguns cuidados que a gente pode fazer para não correr essas doenças renais nos pets? Isso. Então, a doença renal é uma doença que pode estar acontecendo de forma silenciosa no seu pet. Então, os check-ups são extremamente importantes. Esse mês de março, a gente está fazendo, então, a campanha de check-up renal. A gente está falando com todos os nossos... com a família de todos os nossos pacientes, né? Chamando para ser levado, para fazer a avaliação, para fazer os exames, porque se a gente identificar cedo, eu consigo tratar com muito mais facilidade e com mais bem-estar para o meu paciente, sem deixar chegar na fase do vômito, na fase de uma quase intoxicação que ele está. Quanto mais cedo, melhor. Como é através de exames laboratoriais, então, por exemplo, eu tenho um exame que se chama creatinina. O máximo que a creatinina pode estar é 2. Eu prefiro descobrir a alteração quando ela está em 2 ou quando ela está em 2,1. E não quando ela já está em 5,0, quando ela já está em 12, que aí é muito mais difícil reverter. Então, os check-ups vão ser de extrema importância para a gente não deixar os animais chegarem nessas alterações mais graves. É isso aí. Então, é isso que a gente volta a comentar, que nem a importância de você ter o acompanhamento, levar o veterinário, ter esses cuidados também, fazer esses exames também, não só agora em março, né? Mas o ano todo, cuidar bem do seu animalzinho, que você vai ter aí, olha a felicidade do Tony. Ele tá com o check-up em dia. Tá em dia. Tá com a carteirinha pronta. Tá. Vixe. Tudinho. Marcelo, obrigado. Obrigado eu pelo convite. E assim, nós tivemos a nova data aí da nossa caminhada em Toledo, com certeza a gente vai contar com a os gente dois, tá bem em breve, a gente já tem essa data para passar aí, viu? Acho que ainda hoje, no máximo amanhã, a gente já consegue divulgar. Legal. Obrigado. Obrigado eu. Obrigado aí, viu, moço? Olha lá. Hoje ele tá... Tchau, cara. Tchau. Vamos pra casa. Preguiçoso ele é sempre, não é hoje, não. Mas acho que ele não quer ir pra casa, ele gostou do tapete. Vai ficar aí. Você vai ficar aqui hoje com a gente? Bora ficar aqui? Vamos. Por ele, tudo bem. Ele vai gostar do merchan que tem agora, aliás. Ele e você também, hein?